Olá, eu sou da UFSC e nós temos uma entrevista em Libras. Vou me apresentar. Este é meu sinal e eu me chamo Mariana. E qual será o tema escolhido dessa entrevista? Poesia erótica. E quem será a nossa convidada? Olá! Aí está. Você gostaria de se apresentar? Eu sou a Nayara, esse é o meu sinal. Bom, atualmente eu estudo Letras Libras, faço licenciatura. Falta quase um ano para finalizar e me formar, graças a Deus. Graças a Que me Deus. ilumine O meu também. sempre também ao meu axé. Então, profissionalmente eu trabalho como intérprete surda, atriz, poeta, performer. Conto histórias lúdicas para crianças e agora estou fazendo algo novo para mim. Trabalho como professora de Libras há pouco tempo. Estou no meu terceiro mês. São muitas experiências que me constituem como uma artista multidisciplinar. Top! Nossa, você Ótimo. tem muitas atividades profissionais. Bom, agora chegou o momento de entrevistar você sobre a poesia erótica. Eu aproveito para perguntar o que é erótico para você? Para mim, o erótico não significa apenas o foco no ato sexual, mas sim tem várias possibilidades poéticas que permitem jogar com a língua, que toca de uma forma tornando-a atrativa. Nesse tipo de produção, também quebramos os tabus. É isso. A poesia é muito diversa. Temos as que falam sobre feminismo, empoderamento. Pode focar, por exemplo, na luta, o movimento negritude, mas eu escolhi a erótica, que para mim é incrível, porque a poesia erótica me traz uma imaginação e uma percepção diferente sobre mim, distinta dos conhecimentos tradicionais que minha família havia me passado para eu ser submissa e seguir o padrão. Na hora de eu produzir poesia erótica, isso me ajuda a quebrar o tradicionalismo imposto e aceitar quem eu sou. Perfeito. Agora eu gostaria de te perguntar qual é a sua história em relação à poesia erótica? Como foi a sua trajetória e como que você começou? Boa pergunta. Na verdade, eu sempre tive uma atração por livros de contos eróticos, sempre deslumbrada. Também séries e filmes com cenas eróticas me deixavam imersa naquilo. Com o passar do tempo, fui lendo muitos livros e de repente eu vi o Islã poético, e lá eu vi poesia que falava muito sobre resistência. E eu nunca tinha participado. Me deu uma tremenda vontade daquilo, até que chegou um ponto em que eu desabrochei e participei com erotismo. Isso foi em 2019. Então, comecei em 2019, há muito tempo. Assim vieram as minhas primeiras produções. Nossa! Depois fui convidada para Curitiba, para um festival. Acredito que seja esse o sinal. Nesse festival, fui convidada a declamar apenas poesia erótica e sedução.
E eu aceitei. O evento aconteceu em um motel. Motel. E muitos surdos foram ver. Eu apresentei lá. Então foi assim que eu comecei, em 2019. Nossa, É que isso. trajetória! Muitas Sim, uma longa vivências. trajetória, mas agora, em 2000, bem, no período da pandemia de Covid, eu dei uma parada até agora por conta da minha saúde mental, que deu uma decaída, mas sei que o erotismo é latente em mim e grita pedindo que eu volte e continue a apresentar. Está aqui borbulhando, mas sei que na hora certa retornarei. Com certeza, na hora certa você vai continuar a poesia erótica. A sua trajetória é muito interessante e a forma com que você se apropriou e criou essa poesia, na mesma base, quando você estava declamando suas poesias eróticas, as pessoas fizeram comentários ofensivos, comentários negativos, e por outro lado, você também já recebeu elogios, coisas positivas, que te deram orgulho. Dos dois tipos de crítica, como você se sente com isso? Então, na verdade, sempre o poeta, não só o de poesia erótica, sempre receberá ofensas, elogios, sempre. Todos estão sujeitos a isso. Mas eu recebi mais críticas na poesia erótica, principalmente porque eu sou mulher, sou negra e tenho filhos. A sociedade olha para mim como sendo uma pessoa imatura. Isso não combina, porque a mulher deve se comportar bem. Existe outra forma de poesia erótica mais sutil, que não é mais explícita. Por exemplo, não posso sinalizar que vejo e desejo uma pessoa e fazer assim. Querem que eu evite isso, preferem que eu fale de forma mais correta. Vi uma pessoa e senti desejo e que fiquei admirada. Assim fica escondida quem eu sou. Tenho que criar estratégias mais suaves, porque é necessário um cuidado, já que as crianças verão minha poesia, mas não sou responsável por isso, já que é necessário avisar que quem entrar precisa ter idade mínima de 18 anos. Mas se alguém é teimoso e entra, aí não é minha responsabilidade. Quem deve cuidar disso é pai e mãe. Mas os comentários negativos são contínuos. Dizem que sou safada, eles dizem que eu traio. Eu, eu não ligo, mas esses comentários me despertam mais força. Quanto mais alguém me ofende, mais eu faço. Já os aplausos e elogios me motivam, as pessoas me agradecem. Eu recebo esses elogios positivos, porque tem alguns surdos que não tinham percebido e começam a mudar. Eles me admiram e o pensamento deles começa a desabrochar e eles vão se desenvolvendo, mas a maioria dos comentários ainda são negativos. A sua poesia impacta a mente, faz abrir a mente, né? Algumas pessoas sentem E isso, isso, libertam-se. e você disse que a maioria ainda é comentário negativo, que te rotulam, que Oprimem, tentam né? te São oprimir. machistas. É o problema da sociedade. Isso revela a influência do tradicional, que é muito fechada. Sua poesia impacta de forma a quebrar esse conservadorismo, né? É Sim, isso. A última pergunta é: seus poemas eróticos, você cria na hora? Você apenas produz? Ou você estuda antes, faz anotações, pensa em como utilizar os sinais e depois apresentar?
Você estudou um pouco de linguística, um pouco de tradução? Você usa isso na sua poesia erótica? Então, eu já tenho muita memória, um entendimento advindo das leituras que fiz durante a minha trajetória, lendo narrativas eróticas. Durante as minhas leituras, eu sempre pego trechos, porque eu quero fazer igual a essas, mas adapto o que eu li para uma forma surda, porque eu entendo que a maioria dos textos foram feitos pensando nos ouvintes, mas eu experimento adaptar esses textos, apagando o ouvinte do texto e tornando a parte ouvinte para ser surdo. Eu faço estratégias com os textos que eu gostei e penso como adaptar. Às vezes faço na hora. Eu vou pro slam e a poesia surge ali na hora, no momento da competição. Eu, Nayara, me conheço e sempre tenho muito tesão. E quando é o momento da roda do slam, eu olho ao público e sinto as ideias e o fogo brotando em mim. Então, quando é minha vez, eu vou e a poesia surge ali na hora. Você me perguntou se eu faço tradução ou como eu penso nos poemas. Eu sempre me gravo. Faço a gravação, depois estudo e vejo como melhorar. Faço as escolhas dos sinais para que eles se articulem melhor. Uso um espelho, sinalizo, vejo que não ficou bom, faço de outra maneira. Agora sim. Depois disso, eu fico nesse treino. Às vezes escrevo em português, olho e percebo como as palavras se comportam, e depois de todo esse estudo, volto para a gravação. Eu preciso fazer a estética visual, no foco da câmera, no cenário, penso nas roupas, no enquadramento e etc. Tudo eu vou ajeitando para depois publicar, e o intuito era transmitir para o público esse tesão. Assim penso eu. Perfeito. Aproveitando, gostaria de acrescentar mais uma pergunta. Tem um vídeo seu no YouTube do Festival do Folclore Surdo, em parceria com o projeto Nossa, há Vibração. bastante Há tempo. alguns anos eu vi que você apresentou com um poema erótico. Tem um trecho em que você está sinalizando e você pode me contar um pouco mais detalhes sobre esse vídeo do Vibração? Pode explicar com detalhes sobre isso? Bem, então, nossa, faz tempo. Eu tava com cabelo curto. Oi, fia. Não com esse cabelo. Agora, belo. Naquela época, mas ele caía muito e eu precisei cortar, porque eu estava em um processo de emagrecimento. Mas, enfim, no momento do Festival de Folclore e Vibração, me convidaram. Achei que era só para apresentar poesias de outros assuntos. Aí uma pessoa perguntou se eu podia apresentar uma poesia erótica. Fiquei sem jeito, pensei, que? Que coragem essa pergunta. E ainda era ao vivo, o Brasil todo me vendo. Mas eu queria. Ponderei um pouco e decidi aceitar. Eu pensei que só ia sinalizar com as mãos, mas a pessoa falou que não era assim. Disse que eu tinha que me expressar com o corpo, com a roupa, com as mãos. Porque não é para focar só nas mãos. Eu precisava juntar as mãos com o corpo para criar a sedução. A expressão do rosto. Uau! O que foi mais difícil foram as pessoas que me olharam, porque durante a gravação toda a equipe assistiu tudo, até os bastidores. Fiz a performance e pedi que eles saíssem da minha visão. Meus amigos íntimos estavam assistindo também. Quando eu ajustei meu botão de me tornar poeta erótica, eles ficaram assustados e estranharam. Mas eu continuei. O meu jeito foi como se eu estivesse fazendo sexo. Olhei com intimidade para a câmera, ignorei todo mundo e beijei a câmera. Aquilo
Foi uma experiência incrível para mim, porque eu estava acostumada com uma poesia erótica por um tempo curto, e essa apresentação que eu fiz no Festival do Folclore Surdo foi longa. Foi um desafio para mim essa experiência. Esse foi um desafio para você, porque o que você faz é realidade, é essa a realidade. Não Sim, gravou em um quarto fechado, sozinha. essa é a realidade. O Brasil inteiro me viu. E eu acredito E que o até Brasil gente de inteiro fora do assistindo, e Brasil isso é assistiu um desafio. também, porque o YouTube é público. Sim, isso é público. É Sim, interessante, todos você estavam se me expressou de vendo. verdade. E a sua arte erótica também dá para o público sentir a emoção. Aproveitando a próxima pergunta, na poesia erótica você acha importante mostrar toda a performance com o corpo ou só sinalizar em libras com as mãos? Qual dos 2 é importante? Boa pergunta. Para mim, o importante são os 2 juntos. Sim, o corpo e as mãos. Se houver apenas o corpo sem uso das mãos, como isso seria entendido? Precisa das mãos. Por exemplo, se eu sinalizar com a cabeça levantada, olhando e usando a língua nas partes íntimas, só com o rosto sem envolver as mãos, a informação pode não ficar clara. Precisa dos dois, do corpo e das mãos. Mas não é preciso sinalizar tudo de um conceito específico. No caso do sinal de losango, se a pessoa usa apenas as mãos para mostrar a forma e a localização sem expressão facial, a sinalização não fica completa. Posso sinalizar desse jeito. Entende? Posso usar o espaço lateral, sinalizando estrategicamente misturar. É isso. Perfeito. Na performance, usar a prosódia para atrair, né, isso é importante. Então eu assisti seu vídeo no YouTube do Vibração e gostaria que você explicasse sobre a sua roupa, a roupa específica que você usou, o espaço, como você fez essas escolhas. Você pode falar um pouco sobre essas escolhas da roupa, dos objetos, do fundo? Isso é no YouTube do Vibração É, no ou canal do outros Vibração. locais? Ah, do Vibração. Na verdade, eles me avisaram que poderia ser qualquer roupa. Então eu fiquei pensando, escolhi algumas para experimentar e não combinavam. Mas o Léo Castilho me disse: "Espera aí que eu tenho uma que vai ficar impactante". Um choque a blusa. Ele buscou e me emprestou, eu experimentei, achei que combinou muito. Também precisa combinar com erotismo. Tem algumas que não combinam. Por exemplo, se eu usar uma gola, parece uma freira, isso não combina. Precisa se destacar. Mas erótico não significa que é obrigatório estar nu. Não significa isso, porque o erótico significa ser livre. O principal, o mais importante é você se sentir confortável, seja com a roupa, ou nu, com o vestido ou com o que quiser. Mas no vibração, eu pensei e fiz escolhas. Provei algumas roupas que combinam e perguntei, porque tem os profissionais que organizam vibração. Eles me olharam, aprovaram, disseram que estava perfeito, então eu deitei e me movimentei do meu jeito. Também quando eu assisti, vi que você pegou uma flor. Sim, sim, E você também me chamou a atenção, porque usou uma tiara no cabelo, sim, um colar bem chamativo. Eu achei tudo isso perfeito, o perfeito. espaço. Precisa ser no lugar certo. A casa do Léo Castilho é toda artística. A parede era diferente, cheia de estilo. Então, com a roupa, me senti uma rainha, uma mulher poderosa.
Não era submissa, pelo contrário, sinalizei com confiança. Rainha poderosa. E aquela parede vermelha que chama atenção, top. Sim, momento. Pode continuar. A próxima pergunta é sobre poesia erótica. Você já criou novos poemas eróticos? E também você pretende postar seus vídeos nas redes sociais? Já pensou? Sim, antes da pandemia, nada. Eu já estava naquele momento pensando nas ideias que eu queria fazer e cheguei a gravar alguns vídeos, mas poucos. Quando a pandemia começou, minha saúde mental ficou abalada. Antes eu já estava me organizando, fiz uma lista do que queria mostrar, eu já tinha isso guardado do que eu queria fazer, mas não consegui continuar porque tinha a minha saúde mental. Minha saúde mental ficou muito abalada. Até hoje, 2025, estou tentando voltar aos poucos, mas agora não. No momento, estou em um processo de adaptação. Minha vida mudou, mudei de casa e moro sozinha. Quando melhorar, eu quero voltar para a poesia erótica, porque eu tenho saudade de falar sobre isso. Eu sinto saudade. Eu não quero só produzir e guardar. Não dá para fazer isso. Sempre que vou em qualquer lugar me apresentar, as pessoas me perguntam, dizem que sentem falta que eu poste os vídeos. Sentem falta, porque eu sei que com a minha força posso inspirar outras pessoas. Eu sei que preciso voltar, sim, mas não agora. Por enquanto é tudo aos poucos. É surpresa. Surpresa. Uhum. Estou curiosa para saber o que vem No por momento aí. certo. Um momento, rapidinho. Sim, eu quero postar nas redes sociais. No YouTube eu quero, mas combina mais com vídeos mais longos. E o Instagram funciona melhor com os vídeos curtos. Dá para editar, acrescentar efeitos, mas para fazer isso precisa de mais detalhes. Chamar intérprete para fazer a voz junto com a sinalização, o fundo do vídeo. Para os dois, vamos ver como será. No período da pandemia, bom, tudo isso nos atrapalhou, Sim, atrapalhou nossos atrapalhou. planos, tudo ficou parado, ficamos em casa. Mas, por outro lado, você já tinha anotado suas reflexões, né? Os registros estão seguros. Essa lista vale um tesouro erótico. Parabéns pela tua lista das suas reflexões. Agora, tomara que no futuro você volte a se organizar, então, né? Você mesma falou que a poesia erótica dentro de você está gritando para chamar a sua atenção e só não deu por falta de tempo ainda. Sim. Mas você vai soltar essa poesia. Nesse momento, minha poesia erótica ainda está apagada, como uma vela esperando o fogo. Quando chegar o momento certo, eu vou encontrar o isqueiro e acender essa chama em mim, sinalizando com tudo. Maravilhoso. Muitas mulheres surdas poderiam ter pensado, imaginado, criado poemas eróticos. Se elas têm vontade de criar esses poemas, porque você é uma inspiração, né? E elas aprendem com você. Se elas também quiserem pensar nessa poesia erótica por causa de você, então elas podem postar seus vídeos com um tema. Você tem alguma dica que gostaria de dar para essas mulheres surdas? Se eu quero ver mais artistas surgindo, eu quero muito ver, eu incentivo.
Mas o principal, o mais importante que eu prefiro dar como dica para vocês é que precisa ser muito firme, porque vão receber muitas críticas negativas. E também homens tarados, com desejos. Também a maioria das mulheres acha que vamos roubar os maridos delas. Não, não é isso. Então a dica é preparar a saúde mental, preparar e ser firme. Também precisa preparar bons argumentos. É o meu trabalho, o objetivo não é que você se aproxime de mim, não. Eu sinalizo, é meu direito, porque tem muitos poemas falando de empoderamento. E erótica não? Erótica é só obrigada a prender sua atenção? É isso que significa? Não. Poesia erótica é liberdade também. Precisa se preparar. Também é importante lembrar de evitar sinalizar só com as mãos diretamente e sem expressão facial. Por exemplo, se eu sinalizar assim: eu quero homem vir até mim me lamber. E aí? Precisa das expressões. Falta algo, né? Precisa da expressão facial e o corpo. A dica que eu dou é sinalizar com as mãos. Por exemplo, eu sei que existe esse sinal padronizado para o órgão sexual feminino, mas sabemos que podemos mudar, usar estratégias como dessa forma, ou essa. Precisa fazer aquele mesmo sinal e deslocar ele pelo corpo, aproximar da câmera? É estranho. Precisa usar estratégias. Por exemplo, o sinal para o órgão sexual masculino. Usar essa mesma configuração de mão em L dessa forma? Não, é estranho. Não, precisa usar dessa forma. Porque eu sei que a sinalização tem um assunto um pouco formal. Por exemplo, sinalizar dessa forma correta. Não, precisa tentar fazer essas quebras e sinalizar usando mais o corpo. Então eu sugiro que elas se fortaleçam, entende? Bom, isso que você sinalizou agora é perfeito. Eu não pensava sobre isso. Bom, as perguntas acabaram. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar em geral? Ou uma dica? Então, eu quero dar uma dica. Erotismo não é só sexo. Não. Erotismo pode ter imaginação, paqueras, toques com as mãos, pode ter sexo, roupas, entre olhares com desejos e tantas outras coisas. Também é quebrar o tabu. Quebrar essa correção. Por exemplo, se sinalizar só sexo, posição de pai e mãe certinho, não tem graça. Sinaliza com todo o corpo, usando classificadores. Por exemplo, com o número 4. Pode sinalizar as 4 paredes. Sinalizar dessa forma. Sinalizar isso não é vergonha. Dá autoestima. Dá amor próprio. É amar seu próprio corpo. Também dá autoconfiança e segurança em si mesma. É resistência. Isso é muito importante. Eu quero que entendam que erotismo é importante estar presente. Certo, maravilhosa. Nayara, você respondeu todas as perguntas. Eu agradeço muito por ter aceito o convite para estar na entrevista em Libras sobre a sua poesia erótica. Penso que é muito importante que as pessoas vejam e reflitam sobre isso. É importante ter você. Obrigada. Obrigada. Então, pode ter certeza que estar junto com você foi um grande prazer e uma felicidade esse convite. Nossa, eu acho muito importante falar sobre isso em uma entrevista. Tomara que todos assistam a entrevista, tomara que todos que assistam a entrevista se sintam firmes e queiram me procurar para que eu possa dar as orientações.
Você, Nayara, é poderosa, Um inspiradora beijo. na poesia. Obrigada. Tchau. Tchau.